Geralmente aqui no Por Trás do Disco a gente faz um abre simples que apresenta um pouco o trabalho, mas para receber a Aventura Profana eu achei que o ideal era ler o seu próprio texto de apresentação, porque eu acho que ele já apresenta de uma forma especial. Então vamos lá. Filha das entranhas misteriosas da Mãe Bahia, onde artérias de águas vivas sustentam em fé a bunda. Ventura Profana profetiza multiplicação e abundante vida negra, indígena e travesti. Rompe a bruma, erótica, atômica, tomando vermelho como religião. Doutrinada em templos batistas, é pastora missionária, cantora evangelista, escritora, compositora e artista visual, cuja prática está enraizada na pesquisa das implicações e metodologias do evangelicalismo no Brasil e no exterior, através da difusão das igrejas neopentecostais. O óleo de margaridas, jiboias e reginas desce possante pelas veredas até inundá-la em desejo, unção. Louva como o cravar de um punhal lambido de cerol e ferrugem em corações fariseus. Ventura Profana é um artista com práticas diversas, profeta gloriosa, pastor em sua função divinal. Ao produzir músicas, videoclipes, colagens digitais, instalações e fotografias, cria visualidades e performances de vida que edificam novos imaginários sobre religião e fé. Nesses imaginários, as existências que fogem aos controles tradicionais de gênero e de sexualidade são possíveis. As existências às quais a artista se refere são as travestilidades, guardiãs das fontes da vida, das florestas e dos mangues, aquelas que se fazem vivas em meio ao mar morto, que são como os montes de Sião que não se abalam, guardiãs de ecossistemas e da vida sagrada. Em seu trabalho é possível reconhecer as corporalidades dissidentes como ponto de torção entre uma tradição inflexível e a criação de outras perspectivas emancipatórias. Em outras palavras, sua produção elabora modos de epistemologia crítica aos sistemas de verdades e crenças conservadoras e coloniais. Para isso, Profana realiza inversões e inserções nos recursos linguísticos, visuais e performáticos neopentecostais herdados do contexto familiar. Entre algumas de suas intervenções na ordem do discurso, ao substituir Senhor pela travesti, a artista coloca esse modo de existência como elemento central e disruptivo do pensamento tradicional, elaborando um discurso sem Senhor, tecendo tanto uma crítica aos dogmas neopentecostais quanto antipatriarcal, quanto antimilitarista. Assim, é possível reconhecer que a produção de Ventura Profana clama por vida em abundância. Ela mesma o corpo missionário que profetiza e louva por saúde, amor e liberdade para todas as travestis. No limite, sua produção artística amplia a percepção de que, ao fundar um mundo no qual a vida travesti é possível, todas as vidas serão possíveis, imersas em poder e glória. Nesse Por Trás do Disco, eu, Renan Guerra, recebo Ventura Profana e seu produtor musical Jordi Amorim para um papo sobre o disco Todo Cuidado é Pouco, projeto que conta com produção executiva de Eloá Souto em parceria com Gabriela Rocha e tem patrocínio do Natura Musical e do Governo do Estado da Bahia, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Sejam muito bem-vindos, Ventura e Jordi, é uma alegria, um prazer imenso receber vocês dois aqui. Obrigada, é uma honra. Estou super feliz de estar aqui com o Jordi, falando um pouco sobre um trabalho tão importante na minha vida, na minha história, algo que é tão caro e necessário nos tempos de hoje como cuidado. Agradeço demais. Queria agradecer o convite, que massa que poder estar aqui participando, falando do trabalho de uma perspectiva tanto conceitual quanto técnica, né? Que é um trabalho muito, muito amplo, assim, muito bonito. Perfeito. Para começar, Ventura, eu entendo que a sua obra ela caminha por vários formatos. Ela se desdobra em diferentes possibilidades. E eu queria entender qual é o momento que você define que uma obra vai se transformar em canção, em musicalidade, e como que foi o nascimento dessas canções que resultaram nesse disco. Sim, eu sinto que eu não respeito muito as fronteiras ou as muralhas que separam. Eu acho que é isso, assim, eu não respeito muito os limites que são dados, então eu não sinto que a música ela acontece de forma das instalações ou das imagens, das colagens, ou mesmo da minha própria caminhada no mundo, assim. Então, o que eu sinto verdadeiramente é uma urgência e uma necessidade muito vital de
de entoar, de cantar, de louvar, na verdade. Eu sinto que a habilidade de louvar a vida, de agradecer a vida e, de certa forma, garantir a própria possibilidade da vida é o que me motiva e o que acaba provocando as canções, assim. Então, eu, em determinado momento, sinto que para eu avançar na minha própria caminhada encarnada nesse planeta, eu preciso me reunir e compor, eu preciso desse como oxigênio mesmo, assim, eu preciso respirar as canções, respirar a melodia, encontrar mentes e outros artistas para poder experimentar da magia que é fazer música, que é, enfim, semear no mundo esses presentes, assim, essas florestas que ainda hão de florescer, assim, porque eu sinto que a música ela tem essa habilidade de florescer mesmo, né? De brotar nos corações, de brotar nas vidas. E mais do que tudo, de viajar com o vento, independente do meu próprio corpo ou da minha própria vontade. Eu sinto que a música ela é muito maior do que ela acaba se tornando maior e mais expansiva do que o meu próprio desejo. Sim. Você falou desse encontro com outros artistas e eu queria que vocês falassem um pouco desse encontro entre vocês dois. Você e o Jordi, como foi essa troca também para que vocês entendessem que precisava ser um trabalho conjunto? Olha, foi bem, bem curioso, assim, porque foi exatamente o vento que trouxe o nome do Jordi para mim, assim, num momento de muitas dúvidas, de muitas incertezas a respeito desse trabalho, assim, eu sinto que houve um momento em que eu tinha um acúmulo de inseguranças muito, muito grande a respeito do trabalho, porque às vezes parece que o trabalho vai ser o nosso último trabalho, e eu tinha um pouco desse medo, sabe? Eu tinha uma super cobrança de apresentar algo que fosse perfeito ou de que eu pudesse parecer perfeita nesse trabalho. E isso acabou me distanciando muito da própria essência do álbum, assim, quando eu ouvi falar do Judy. Felizmente ele estava na mesma cidade que eu estava, então a gente entrou em contato e aí começou a conversar, e aí eu comecei a falar sobre essa minha busca pela perfeição. O Jordi falou: Ventura, não é disso que a gente precisa. A gente precisa, e as pessoas precisam justamente de certa forma, da verdade, da vulnerabilidade, né? Não é sobre perfeição, sobre essa verdade nua, crua, sobre essa emoção, sobre esse sentimento. Então, a gente precisa que você entregue isso. E acho que essa foi uma conversa fundamental para que eu tivesse coragem de expor as minhas feridas, os meus medos, as minhas tristezas. Eu acho que isso foi bem fundamental, assim, né, Jay? Maneiro você lembrar dessa conversa, eu não lembrava desse momento. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, do processo foi que, enfim, geralmente até abrindo um pouco mais do que talvez deveria ser abrindo um podcast, eu sou muito traumatizado com relações de grana, por exemplo, né? Que é um negócio muito complicado e tal. E aí, eu lembro que nesse trabalho, a gente postergou muito isso, que eu, tipo, não, vamos vendo aí, tá tranquilo. Tipo, tinha alguma coisa especial ali pra gente trabalhar, então essa é uma das melhores lembranças, assim, que eu tenho de, tipo, de sentir que, sabe, vai fazendo, depois resolve burocracia, sabe? E isso foi bem legal. E contando com o profissionalismo de todos, no fim das contas deu tudo certo. Também desse ponto de vista, assim, mas foi legal, tipo, ser a última coisa a pensar. E eu lembro que numa das primeiras reuniões, assim, nesse momento, assim, da gente entendendo o que ia ser o disco e tudo, e a gente tinha alguns esboços de composição e tudo mais.
E eu lembro de perguntar pra Ventura o que que você quer cantar. No fim das contas, o que que você quer cantar, sabe? Pra além do que a gente já tem, assim, o que que você quer cantar? Qual é o espírito, sabe? E aí a gente foi começando a encontrar, tipo. Eu lembro que a primeira música que ela mostrou era Mood Forever, talvez, da Beyoncé, alguma coisa assim, o nome. Que tinha esse lance, assim, da Beyoncé, tipo. Beyoncé sendo Beyoncé, no fim das contas, né? Mas enfim, dela, pô, uma performance incrível, assim, tinha esse astral, assim, de meu Deus, que mulher, sabe? Então era o que a gente precisava. Aí ela falou: eu quero cantar alguma coisa que tenha esse astral, sabe? Eu preciso me ver nesse astral aí. Pronto, então legal. Aí a gente começou a fazer bases para ela compor em cima de coisas que remetessem ela a esses sentimentos que ela queria passar, sabe? Então, e isso foi muito interessante, assim, porque é isso, foi um processo de composição conjunto, não junto fisicamente, eu não mexi nas letras, não mexi em forma de música praticamente. Tipo, tudo foi conforme veio, tipo, você quer falar uma estrofe de 24 compassos e outra de 8, beleza, sabe? Show, vamos nessa. E tem umas músicas que são meio penduradas, assim, se eu olhar a estrutura de Me Deixa em Paz, por exemplo, né? Ela tem uma estrutura meio um pouquinho quebrada, mas é como o discurso veio, né? Então, tipo assim, se a gente tem essa mentalidade, assim, de tipo, vamos fazer a pessoa se sentir o mais confortável possível para cantar a verdade dela, então minha função como arranjador é fazer isso funcionar do ponto de vista fonográfico, né? Mas, tipo, a mensagem é dela, né? Então, eu acho que isso foi uma das coisas mais interessantes, assim, desse processo, de toda essa, do entendimento dessa construção, sabe? Que ao mesmo tempo que é música, é teatral também, tem muita cena, assim, né? Então, isso foi bem, bem interessante, assim. É uma coisa que eu gosto muito nesse trabalho e nesse primeiro contato, assim, que a gente já estabeleceu isso. E acho que a gente foi se conhecendo durante esse processo, sabe? Tanto eu e Jordi, quanto nós, disco, e eu fui me conhecendo também no processo, porque o álbum ele foi sendo moldado durante 2, 3 anos. E a gente foi vivendo marcos, assim. Então, a minha participação na Bienal de São Paulo, na 35ª Bienal de São Paulo, proporcionou que a gente tivesse um tempo de experimentação muito importante. A gente apresenta ali naquele dezembro de 2020, alguma coisa de 2023, se eu não me engano, um, 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 um fragmento do que o álbum ia se tornar. Muita música. Eu lembro que eu cantei Giramundo, e para cantar Giramundo, eu fui terminar a letra ali em cima da hora. Eu cantei Giramundo a capela na Bienal. A composição, ela é muito importante para mim, assim, de fato. Eu lembro que quando eu cheguei com Me Deixe em Paz pro Jodi, ele ficou apavorado. Ele falou assim: Mona, é isso mesmo? Eu falei: bicha, é isso. Não, não, assim, eu realmente sentia que precisava ter tudo aquilo ali, sabe? Que precisava. Porque é uma letra imensa, é muita coisa, e foi uma composição que eu fiquei, assim, 2 semanas praticamente sem conseguir comer, sem conseguir sair de casa, ouvindo essa base que o Jordi tinha composto e que tinha esse synth que tocava direto no meu coração, assim, sabe? Eu ficava. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada e falei: não, vou pegar essa música agora para escrever. E passei 2 semanas ouvindo, escrevendo, cantando, escrevendo por cima e cantando, e me gravava. E aí comecei a montar meio que um esqueleto daquilo que podia ser. Depois mandei para o Jordi. Aí eu fiquei em pânico. Aí você ficou em pânico. Mas você confiou, assim, sabe? E eu sinto que foi uma relação de confiança que foi sendo tecida mesmo durante o tempo. Até que eu descobri que o Jordi tinha passado enfim, tinha um background, tinha um fundo ali, um tempo de vivência na Igreja Batista, tal qual eu, que era algo que eu não sabia.
e que talvez eu só tenha descoberto na semana de gravação. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, isso faz total sentido. Na verdade, eu descobri isso quando eu fui fazer a preparação vocal com a Cláudia Eliseu, com a maestrina Cláudia Eliseu, que também tinha passado por um processo ultra profundo dentro da Igreja Batista, e que tinha, inclusive, passado pela mesma igreja que Jordi, se eu não me engano. E aí a Cláudia fala, eu conheci a Jordi na igreja. Eu acho que foi algo assim. E eu falei, é o quê? Ela é. E aí eu fiquei velha, porque para mim, eu sinto que a minha grande dificuldade é encontrar pessoas que não lutassem contra contra a importância da Igreja Batista na minha história. E contra a importância da bagagem gospel que eu possuo, assim, sabe? Era encontrar pessoas que compartilhassem disso. E eu sinto que no meu primeiro encontro com a Cláudia, ela falou, vamos aquecer a voz? Eu falei, vamos. Ela falou, vamos cantar um louvor. Aí eu, com certeza, tradicional na Igreja do Brasil. E aquilo me trouxe um lugar de tanta confiança e segurança, e eu relaxei. E tanto a Cláudia quanto o Joey não me violentaram em nenhum processo, assim, sabe? Muito pelo contrário. Eu lembro de ouvir, nossa, o seu timbre é super bonito. Nossa, você alcança tal coisa. Porque a verdade é que eu não sou uma cantora com um largo conhecimento teórico, musical. A música que eu canto é uma música que eu sinto. Eu aprendi a cantar, e o que eu sei cantar, eu aprendi na vida de forma completamente livre, assim, né? Mas de uma maneira não tão acadêmica. Eu sinto que esse desejo de aprimorar o meu canto, ou de aprimorar as minhas noções em relação à música, ele se intensifica agora. Ele se intensifica à medida que a gente começa a trabalhar com uma banda com instrumentistas ultra competentes, a maior parte deles trazidos por indicação do Jordi, assim. Então, quando eu começo a me ver nesse lugar, nesse cenário de pensadores da música, porque o Jordi é um grande pensador da música, ele é um grande arranjador, ele tem uma trajetória imensa ali nas melhores de música da Bahia. Então, quando eu me vejo também em relação com esse universo, eu acabo me sentindo provocada também a me lapidar. E eu sinto que esse álbum, ele traz isso de uma forma muito plena também, assim, sabe? Esse desejo de apresentar uma excelência na maneira como as melodias e como as composições e como a minha voz também é apresentada. Mas isso realmente para mim foi um momento muito precioso, quando eu entendi que havia algo ali sendo planejado que não necessariamente era partia de mim. Eu sinto que partia do próprio mundo espiritual mesmo, assim. Eu sinto que é um álbum que foi construído também em consonância com o meu vento, com o nosso vento, com a nossa base espiritual, com os nossos guias, com os espíritos que trabalham conosco e pelos quais nós trabalhamos também, né? Por isso a gente fala tanto de cuidado, por isso a gente fala tanto de um alinhamento com a vida, com a natureza, com as fontes de vida, que são vento, que são as águas, que é a floresta, que é a mata, que é a terra. Então eu sinto que há um trabalho aí que ele acontece tanto, ele é concomitante. Ele acontece tanto no mundo dos encarnados, nesse tempo nosso, nesse planeta, mas ele também se dá numa outra frequência no mundo espiritual. E eu acho que por isso ele é um trabalho que muitas das escolhas a respeito dele não são minhas ou do Jordi, mas são o próprio tempo. Mas há uma ação
do tempo de Iroko muito forte. E aí eu acho que é por isso que músicas como Giramundo surgem. Eu acho que músicas como Exu em Mim também se apresentam, que são músicas que falam disso, falam de uma relação direta com outro tempo, com forças que estão além da nossa compreensão. Vocês falaram um pouco dessa questão de como as letras são complexas e caudalosas, e é interessante que pra gente, enquanto ouvinte, o som e a música faz uma cama para essas canções, e acho que no final é um casamento muito bonito. E eu acho que é curioso pra gente, como ouvinte final do disco, todos esses caminhos que o disco também navega dentro dos ritmos ali, porque a gente tem ainda um tom que está focado nesses signos e nesses ritmos que vem do gospel, mas a gente tem diálogos com muitas outras possibilidades. Então o disco vai do reggae a MPB, das orquestras aos batuques, do jazz ao R&B, do pagodão ao afrobeat. Eu acho que tem vários caminhos. E eu queria entender um pouco como foi essa troca de referências entre vocês para que nascesse esse disco tão coeso, porque a sensação que a gente tem no final é isso, de que há uma diversidade, mas há uma coesão muito bonita. Primeiro, eu acho que parte já dessa pergunta, assim, né, do que ela queria cantar, né? Então, tipo, como ela queria cantar as trás diferentes entre si, assim, eu acho que era importante acolher. E uma coisa é que, enfim, eu sou aluno do maestro Letieri Leite, da Orquestra Rumpelés, e eu lembro que ele falava muito comigo, cola comigo que eu vou te ensinar a fazer do instrumental ao pop mais pop que tiver, né? Então, tipo, acho que ele tinha ele mostra, né, na discografia dele essa coragem, assim, e de misturar as fronteiras, né? Então, tipo, uma coisa que todas as músicas vão ter, assim, é um pensamento aproximado, assim, tipo, para ideias de pensar em clave, sabe? Pensar em percussão. Então, tipo, mesmo que não tenha percussão, alguém tá pensando em percussão. Ou é a guitarra, ou é o teclado. Então, tipo, é o quanto isso fica explícito em maior ou menor grau. Então acho que, pra mim, pensando em termos de arranjo, assim, eu acho que isso é o fio que conduz todas as músicas para elas se conectarem, assim, de uma forma mais lisinha, sabe? O próprio Fôlego ela é super, super pop, assim, né? Soa bem... E aí a primeira referência que pode vir dela é o Zouk. Mas ali eu tô pensando num ritmo de terreiro chamado Avamunha, ou Ramunha, ou Avaninha, tem N nomes. Então tem aquela base que fica... né? Então isso acaba sendo meio que o fio que traz isso para uma conversa com os terreiros, sabe? Para uma conversa com uma percussão mais, especialmente afro-baiana, né? Então, como essas coisas vão aparecendo, esses timbres vão aparecendo sempre nessa brincadeira, eu acho que dá uma facilitada, assim, em tornar o álbum mais coeso, assim, os timbres, a concepção rítmica e tudo, e aí, enfim, dá pra fazer de tudo se a gente voltar pra raiz. Sinto que é justamente a viagem que traz a coesão, assim, o corpo em deslocamento, o corpo em diáspora. Que é um outro lugar onde eu e Jordi a gente se encontra, assim. Nós somos pessoas nascidas na Bahia que, por alguma razão, foram deslocadas desse território e que voltam para a Bahia, mas que carregam esse sentimento, talvez um sentimento muito forte de não pertencimento mais a nenhum desses lugares e, ao mesmo tempo, de pertencimento a todos os outros. Ou seja, o nosso próprio lugar é a viagem entre todos os lugares, né? Eu acho que isso acaba sendo uma bênção e uma maldição. Acaba trazendo uma alegria, mas tem um banzo também que nasce desse lugar, assim. Então, as músicas, elas... Eu sinto que quando eu escuto o álbum, esse deslocamento fica muito explícito. Esse sentimento de alguém que parte numa jornada pela própria vida, em busca de sua liberdade, em busca de si, e que acaba experienciando essa
essa pluralidade de ritmos e de sons e de tradições, assim, né? A gente é um território infinitamente rico musicalmente falando, e eu sinto que todos esses ritmos têm algo em comum, o próprio desejo e a própria instauração da liberdade. Tanto o pagode, o pagodão, quanto o R&B, quanto o jazz, quanto o blues, eles vão, de certa forma, refletir uma jornada de disputa, uma jornada de uma caminhada em direção a uma vida melhor, de denúncia a um sistema que oprime experiências de vida, né? Que oprime pessoas que são racializadas, que oprime pessoas que são dissidentes de gênero, que oprimem pessoas que se conformam com as atribuições padronizadas que esse sistema tenta impor sobre as nossas existências. Então, eu sinto que ao longo da história, os povos não brancos foram se munindo de uma série de uma multiplicidade de uma série de invenções e de uma multiplicidade rítmica que todo o tempo expõe esse sistema, que eu acho que é o que o reggae faz, quer dizer, a gente denuncia um sistema de opressão sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, mas a gente está olhando firme em direção à liberdade, em direção ao nosso prazer, em direção à nossa própria beleza, quer dizer, é importante que nós digamos para a nossa própria comunidade que a gente se autoproclame, que nós nos autoconvençamos da nossa própria beleza, do nosso próprio poder, da nossa própria possibilidade de vencer as impossibilidades. E eu acho que o rock faz isso, essencialmente, o reggae faz isso, o pagodão faz isso, o funk faz isso, e a gente tem uma constante que é a maneira como todos esses ritmos são e foram criminalizados, são e foram alvo de um processo de roubo e de deturpação e de distorção. Então é importante para mim, enquanto artista, enquanto uma travestina baiana, tomar posse de todos esses ritmos que compreendem a história a história e a disputa por liberdade do meu próprio povo. Eu preciso livre, porque eu sou livre. Eu preciso tomar posse da minha liberdade. E a música, ela é fundamental nesse processo, porque à medida que a gente se encontra para fazer música, a gente consegue instaurar um tempo que não está associado ao cativeiro. A gente consegue abrir brechas, abrir portais, adentrar portais que nos levam e que nos lembram de um tempo de liberdade, de um tempo que ainda é possível, sem que o cansaço, sem que a dor, sem que o sofrimento causado por esse sistema tenebroso seja uma constante na nossa vida. Então, eu acho que por isso a gente mistura tanto, porque afinal de contas esse álbum ele é fruto, inclusive, da fé de toda essa gente. Se eu existo hoje, se Jordi existe hoje, e se a gente se encontra, é porque as nossas famílias lutaram muito para que a gente estivesse nesses lugares, para que a gente tivesse espaço. Eu sou uma travesti vinda de Catu, no interior da Bahia. Catu não tem teatro, Catu não tem cinema. O único lugar onde a música era uma possibilidade, onde a arte era uma possibilidade, era dentro da igreja. Então, sinto que, de certa forma, nós fazemos isso não só como uma vingança, mas como um desejo de honrar, de celebrar e de louvar a história dessa multidão que não se entrega. De fato, essa multidão, esse povo, esses povos, essa comunidade infinita que não se dobra diante desse sistema, como você disse, que não se dobra diante do Senhor.
E a música é uma grande ferramenta contra esse sistema. Então, eu acho que a coesão, ela habita nesse lugar, assim, ela é um sintoma dessa jornada, ela é um sentimento que se manifesta durante essa caminhada, é uma caminhada longínqua, mas é uma caminhada que ela não está galgada, ela não tá posta sobre. Não necessariamente é um sacrifício feito o sofrimento se destaca nesse sacrifício. O que se destaca nesse sacrifício é justamente a busca pelo prazer, ou seja, eu quero ouvir as canções, eu quero fazer essas canções, eu quero cantá-las, eu quero que o meu povo escute essas músicas e que a gente baile, e que a gente dance, e que a gente se esqueça das aflições, e que a gente possa ser capaz de transmutar essas feridas e o peso dessa realidade brutal e que a gente possa celebrar, se alegrar. Só queria acrescentar, assim, sobre essa questão, quando Ventura comenta sobre essa questão do caminho que os corpos fazem, né, e da forma como a gente se identifica, assim, eu penso também muito primeiro sobre a autoestima de se reconhecer como brasileiros e no caso da gente, pessoas nascidas na Bahia e que fazem todo esse roteiro, porque eu acho que existe um grande incentivo a uma baixa autoestima ou a forma como a gente usa a nossa própria cultura. Então, pensando inclusive em América como um todo, assim, né? Você não vai ver, por exemplo, um blues de 12 compassos. Você não vai ver um cara tocando tambor. Você não vai ouvir o rum você não vai ouvir os tambores de candomblé nessas músicas, você não vai ouvir... Enfim, você vai ouvir uma outra formação que atende a uma outra sonoridade que passa mais lisa no ouvido de outras pessoas. Então, tipo, desde que eu comecei a arranjar pensando nessas coisas, muito sob influência do maestro Letieres, eu lembro que eu passei muito por isso, de tipo assim, essa música tá muito boa, é só tirar o tambor que fica perfeita, sabe? Tipo assim, quando não era uma coisa que é pra ser um pagode, é pra ser um... E eu acho que tem muito essa setorização, assim, de tipo, pagode lá, música pop aqui, sabe? Enquanto, tipo... Pô, eu estudei, sabe? Eu sou inteligente e tenho acesso às pessoas que tocam bem. Eu sei o que é pagode, sei como é que faz o pop, onde é que as coisas se tocam. Pronto. Então aqui eu vou encostar uma coisa na outra. A outra coisa tem a ver com a forma como a gente referencia sentimentos, né? E isso tá muito condicionado a um contexto, mas para quem passou pela igreja sabe disso. Tipo assim, você pode tocar uma música agitada pra... Enfim, para falar sobre a alegria que é viver com o Senhor, mas para você se derramar, você vai tocar uma música lenta, sabe? Enquanto na minha cabeça, todas as músicas lentas da igreja são samba romântico. Todas. Você pega Existe um rio, Senhor, tacum, tum, tum. Eu escuto travessos aí, sabe? Tipo, escuto o Rodriguinho com tranquilidade. Eu posso tocar o disco do Diante do Trono inteiro, a discografia inteira. Eu posso tocar em samba romântico, sabe? Mas por quê? Porque a gente não tem autoestima o suficiente. Tudo bem, a galera na Assembleia até tem um pouco mais de corinho de fogo, assim, tal. Mas pensando em Igreja Batista, por exemplo, a gente não tem autoestima pra entender que um corpo que vive o ritmo a semana inteira também pode entender o ritmo como uma expressão, inclusive, de tristeza ou de contrição ou enfim, de qualquer sentimento que seja relacionado a algo mais reverente, sabe? Então, da mesma forma, a gente também tem isso. Partindo da igreja pra fora, assim, parece que você não pode falar de amor sem falar de sacanagem se você não tiver... Se for um pagode, sabe? Pagode você tem que estar falando de pagode baiano, né? Tem que ser um amor com sacanagem, tem que ter um negócio ali, porque senão o pagode não funciona, sabe? A gente não tem essa autoestima de entender esses cruzamentos. Então, tipo, uma coisa que a gente acaba explorando um pouco nesse disco é
é esse lance, assim, de tipo, posso ter um R&B com uma percussão forte acontecendo, sabe? E isso não vai tornar a música menos sensual, sabe? Isso vai fazer com que ela ganhe uma sensualidade que não tem no disco da Alia, sabe? E nem é pra ter no disco dela, é pra ter no disco da Aventura, porque a Aventura é daqui, sabe? Então a gente vai cruzar essas referências, a gente não tá tentando ser Jamaica, aquele reggae lá, se for gravar na Jamaica, tá todo errado, o Tranquila, né? A gente não tá tentando ser Jamaica, a gente não tá tentando ser Estados Unidos, a gente não tá tentando ser nada, sabe? E isso é um exercício, assim, de autoestima, de não tentar copiar ninguém, que eu acho que é fundamental, assim. Maravilha. Esse papo é incrível, a gente pode ficar nele por horas, mas eu tenho outra pergunta que vai mudar o rumo. É só porque eu acho que a capa do disco é uma das capas mais lindas desse ano. Você tá como se fosse uma guerreira, assim, uma coisa muito... Tem uma força, uma potência muito importante nessa capa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha também dessa foto, desse look, todas essas coisas. Uau! Eu amo essa foto, assim, da Fê Ávila, a armadura, essa veste de poder, de glória, essa nova anatomia, esse outro corpo com o qual eu fui presenteada. Foi tecido pela Labo Yang, que é uma artista tem um carinho assim imenso, que vem do Marajó, que vem do norte do Amazônia, e que tem desenvolvido um trabalho de muita excelência. Assim, acho que a Labo, ela trança e tece um outro referencial de beleza. E eu acho que isso vem de encontro com o que o Jodi falava acerca da autoestima, porque talvez seja nesse lugar que nós somos mais violentadas, assim, porque um povo sem autoestima sabe, não tem forças pra não tá ereto, sabe? Tipo, não tem forças para lutar ou para bater o pé e falar, eu não vou passar por isso, eu não vou ser subjugado. Então eu sinto que nós fomos violentadas e atacadas de uma forma muito horrenda nesse quesito, né? De por muito tempo não nos sentirmos capazes, de por muito tempo não nos sentirmos belas e desejarmos tanto aquilo que não faz nem sentido nos nossos corpos, nas nossas experiências. E eu sou uma dessas pessoas que tem uma dificuldade muito grande com a minha própria imagem. Eu acho que é uma labuta, é um exercício diário, acordar e me sentir bonita. Acordar e me sentir especial, gostosa, sabe? Com o meu cabelo natural, com o meu rosto, com o meu corpo natural. Esse é um desafio, isso é algo que eu trabalho muito. O que é completamente doido, porque eu trabalho demais com a minha imagem. Eu trabalho muito com o meu corpo mesmo, né? Mesmo quando eu tô no meio ali das artes visuais, o meu corpo é muito colocado para o meio da roda, assim. Eu exponho muito o meu corpo e isso é muito difícil. Isso assim, de fato, é uma grande tarefa, assim, me expor tanto. Mas, ao mesmo tempo, esse exercício diário de acordar, de olhar, de reconhecer, de aprender a cuidar de mim, de aprender a cuidar da minha própria beleza, de não me guiar segundo outros parâmetros, esses parâmetros que estão aí, que estão instituídos. Então, a gente viajou, a gente foi para Itaparica, que é um território sagrado, é um lugar reconhecido por um dos cultos mais importantes, que é o culto de Egungun. Então, é um território acostumado com uma tradição de avivar aquilo que para muitos está morto, assim. Ou seja, é um lugar que está acostumado a literalmente driblar ou envergonhar a maior certeza que a humanidade pensa ter, que é a de que a morte é o fim. Então, nesse lugar, a gente grava um filme, né, que vai ser lançado já já, e que conta a história dessa peregrina que busca encontrar consigo.
Então, eu sinto que essa talvez seja a grande virada do álbum e do filme, e a grande virada da minha vida nesse momento, que é a de se entender enquanto um corpo diaspórico, enquanto um corpo em movimento, um corpo que não pertence a nenhuma geografia, porque nenhuma dessas geografias comporta a grandeza da sua existência, e ela precisa se dar conta de que é necessário inventar a sua própria geografia, é necessário inventar o seu próprio lugar no mundo, é inventar a sua própria forma de entendimento sobre a beleza. E quando eu me visto daquela forma, é basicamente quando eu consigo me sentir afinada com a vida e com as forças espirituais que me conduzem. Ou seja, aquele look, aquela roupa, aquele momento, é uma foto que foi feita no pôr do sol. Eu nasci, eu vim a esse mundo nesse mesmo horário, que é o horário de Euá, né? Que é o momento em que o céu tá rosa, tá laranja. E uma coisa que eu fico assim, ai, o céu é azul, né? Ai, que igual é o céu? O céu é azul. Mona, o céu tem tanta cor. Eu já vi céus violetas, céus laranjas, céus cinzas, céus. Quer dizer, nem isso é certo. O céu não é azul somente, né? O céu é multicolorido e para mim foi um momento de muita emoção, assim, quando a gente fez essa foto, porque quando eu terminei de ser montada e a nossa equipe estava toda reunida na beira da praia, quando eu subi em cima, a gente tinha como se fosse um altarzinho ali, né, para eu ficar acima do nível do mar, digamos assim. Quando eu subi ali e a gente começou a rodar essa cena, eu não me segurei. Eu chorei muito. Eu sou meio chorona, às vezes. Eu chorei porque veio à tona todas as labutas, assim, sabe? Todas as dificuldades sendo vencidas. É muito difícil, é muito caro fazer música. É muito caro trabalhar com audiovisual. Fazer arte é caro. E não é... Eu lembro que eu comecei a me autoproclamar pastora porque eu entendi que eu não tinha corpo para ser artista. Que eu olhava assim, eu pensava, Mona, o mercado da arte não aceita artistas como eu, sabe? E da mesma forma, eu sinto que a indústria da música despreza corpos como os meus, muitas das vezes, sabe? Então, eu não me sentia querida, eu não me sentia amada, eu não me sentia remunerada, eu não me sentia financiada para estar nesses lugares. Então eu fui procurar a minha própria maneira de estar e de habitar e de fazer o que eu tinha vontade de fazer. De fato, produzir esse trabalho com o esmero que ele requer foi muito desafiador, foi muito difícil. E ali naquele momento eu chorei porque eu sonhei muito com aquele momento. Eu sonhava com essa capa. E desde o início eu queria usar a Labu. Desde do início eu queria me ver vestida de uma outra forma, assim, sabe? E eu me senti linda naquele momento. Eu me senti linda. A Abigail Mariano fez a maquiagem. Então a make é uma make toda composta com pétalas, com algas, com flores, que a gente foi colhendo pelo jardim da casa que a gente estava, que eu acho que de alguma forma tem a ver com uma tradição de uma série de territórios em África, e não só em África, mas uma série de territórios de Abiyala. Então, esse look, ele vai trazendo e ele vai, de certa forma, honrando essa outra beleza. Não essa outra beleza, mas a verdadeira beleza. Uma beleza que ela não pode ser roubada. Uma beleza que ela não pode ser, sabe, tirada de nós. Então, essa capa, ela é muito especial. E foi, assim, instantâneo. Quando eu vi as fotos... eu bati o olho e sabia que era ela. Falei, eu quero essa capa. Eu fiz o tratamento de imagem, que eu sou super chata com isso, assim. Então, é isso. Essa é a história dessa capa. Maravilhoso.
Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Eu acho que a gente pode falar um pouco das canções do disco. E aí a gente fala logo de cara de Mães, que é a faixa ali que abre o disco e que abre esses caminhos para o trabalho. Queria que você contasse um pouco sobre essa composição e qual foi a escolha dela ser o Abre Alas. Bem, Mães, Giramundo e Exu em Mim foram faixas que eu compus com uma instrumentista chamada Bea Iolá, que é uma amiga carioca. A gente passou um tempo em Ilhéus, cerca de 2 meses em Ilhéus. Eu basicamente queria me retirar desse mundo e queria, de certa forma, experienciar um pouco de paz. Eu logo entendi que a paz custa caro e que esse mundo não está preparado para permitir que travestis, que pessoas como eu possam estar em paz. Então eu sentia que a minha presença em lugares que são reconhecidos como cantos, refúgios de paz para muita gente, automaticamente representava perigo. O meu corpo representava perigo. Então era uma situação extremamente contraditória. Mas eu queria estar afinada, eu queria estar num lugar onde eu pudesse mergulhar, acordar e mergulhar. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse banhar no rio límpido. Eu queria estar num lugar onde eu pudesse ter contato com uma mata nativa, a Mata Atlântica nativa. Então eu fui atrás desse lugar. Eu fiz aula de surf, que foi uma coisa que eu achava que não era possível. Então a minha produtora Eloá falou: eu vou fazer uma aula de surf. Eu falei: bicha, meio descrente assim, né? Ai, tá bom, vai lá. E aí, sabe quando vem aquela pulga e fala: você também. Mas para mim era difícil achar que eu poderia fazer. E aí foi um dia inteiro de eu me contorcendo, lutando, até que eu falei: eu vou também. E aí fui, fiz essa aula, e foi um momento super importante na minha vida, porque eu aprendi, porque eu desfrutei de fato de um sentimento mágico. Enquanto eu estava ali, pisada com o movimento das marés, o movimento do vento e o movimento das minhas próprias braçadas, eu me senti flutuando, eu me senti livre, eu me senti plena. Mas eu sinto que Mães, ela é sobretudo uma ode à minha mãe, as minhas próprias matriarcas, assim. Eu tive, no começo da minha transição, uma relação muito difícil com a minha mãe. E era uma relação de muita violência, a gente se violentava de uma forma muito profunda. Obviamente, a minha mãe é um dos pilares, assim, é ela quem sustenta, de certa forma, a fé cristã. Ela é uma mulher que a vida toda dela está firmada no que a Bíblia diz. E por muito tempo, o fato de eu ser travesti, e o fato de eu estudar artes e trabalhar com artes, e de, às vezes, mostrar o meu corpo, por exemplo, e estar nua, era uma grande blasfêmia. Ou melhor, tudo que eu fazia em relação ao trabalho era uma grande blasfêmia e uma grande ofensa a ela e à fé dela. Então a gente tinha uma relação muito difícil, mas ao mesmo tempo um amor muito profundo. Minha mãe é canceriana, eu tenho um ascendente em câncer. Então era uma coisa, era um oceano, uma profundeza de conflitos, mas de muito amor e de muito apego e de muita... Enfim, era babado. Mas chegou um momento que teve um momento que eu falei para ela: olha, a gente precisa romper esse ciclo de violência. Porque a senhora me violenta e eu te violento. E a senhora violenta e eu te violento. Ou a gente rompe com esse ciclo e aprende a transmutar tudo isso e transformar em uma outra coisa, ou é melhor a gente se anular uma da vida da outra. E aí esse foi um marco, essa conversa foi um marco. Mas eu lembro que teve um dia que eu cheguei na casa dos meus pais, a minha mãe virou para mim e falou: seu mal é achar que
que só você é capaz de mudar. Seu mal é achar que o tempo só passa para você e que só você tem a habilidade de se transformar. Quando a minha mãe falou isso, eu sempre brinco, eu falo, nossa, foi um tapão de luva de pelica, assim. Foi uma das maiores lições da minha vida. Porque ela me falou, olha, você não é a única que dança, que baila com a mudança. Você não é a única que está nessa vida para aprender, para se transformar, para voltar atrás, para se reconstruir, para se refazer. E eu fiquei com essa mensagem e eu sinto que a partir desse momento a minha relação com a minha mãe mudou de uma forma muito profunda, mudou de uma forma muito bonita. E eu sinto que o meu trabalho existe quase que por completo por conta dela, por conta das conversas que a gente tem, por conta dos debates, inclusive dos debates bíblicos, dos debates teológicos que a gente alimenta. Então, por isso, essa lembrança de que as mães dançam, né? De que as mães, não só as mães, mas os milênios dançam, quer dizer, tudo está em movimento o tempo todo. E eu sinto que essa é a mensagem maior dessa faixa. Ao mesmo tempo, eu amo fugas em caças, eu amo duplos sentidos, assim, eu amo sentenças que para muitos lugares, assim. Então eu fico sempre com a impressão de uma fuga em caça, tipo um avião, o caça-avião, mas ao mesmo tempo, então isso me leva para um lugar, para uma outra dimensão planetária. Isso me lembra a Octavia Butler, quando ela fala que a nossa missão é construir raízes nas estrelas, mas ao mesmo tempo a fuga literal, a fuga em caça, ou seja, nós somos a população travesti, a população negra nesse país, e não só nesse país, mas no mundo, ela é perseguida. Nós somos caçadas. Então, eu acho que a maior parte dos caminhos que a gente são caminhos de fuga mesmo. A gente tenta, dia após dia, fugir dessas caças, dessas caçadas, desse sistema. Então, essa música, ela, de certa forma, ela é super simples, assim. Eu acho que ela tem a beleza da própria simplicidade. Eu sou acompanhada pela maestrina Cláudia Eliseu, assim, então é uma grande honra. Que é uma mãezona. Então, eu sinto que essa música, ela é uma ode às minhas matriarcas, mas também ela é a minha própria... Ela, de certa forma, sou eu também profetizando e me vendo, me enxergando como uma mãe também, como alguém que também dá à luz, como alguém que também gesta. E eu sinto que um dos filhos que eu trago ao mundo é o próprio álbum, assim. Jordito é pai? Não vou fugir da responsabilidade paterna. Por favor, por favor, por favor. Não vou buscar cigarro. Não vá. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Sobre mães, não tem muito mais o que complementar, assim, do ponto de vista musical. Tem essa questão, antes ainda da própria música, né? Do ambiente sonoro, assim, o lance do fogo em torno de um voz e piano super delicado, né? Tem essa brincadeira, assim, de tipo, essa paz que tá no núcleo enquanto tá tudo pegando fogo no entorno, né? Então, enfim. Mas que ao mesmo tempo é uma chama que essa chama pode ser interpretada como uma força motriz para coisas boas, né? Então, enfim, é bem polissêmico, né? É a chama do fogo azul. Então, quem quiser interpreta como conforme o seu momento, né? Se é um momento de esperança, vai funcionar. Se é um momento de casulo, assim, né? Pra se proteger de algo e depois retomar, pode ser também, né? Então acho que é bem interessante nesse sentido. A gente vai então para a faixa de número 2, Me Deixe em Paz, que vocês falaram um pouco sobre esse caminho, esse processo para o nascimento dessa faixa, mas acho interessante a gente se aprofundar um pouco nela, que eu acho que é uma dessas faixas bastante simbólicas dentro do disco, né? É o meu xodó. Me Deixe em Paz, assim, é o meu xodó. Eu ouvi
a primeira vez que eu me falar, alguém me pediu isso, né? Eu ouvi justamente de Exu esse pedido. Então, é uma das minhas conversas mais significativas com uma mensageira, com uma entidade em terra foi essa. Ela virou para mim e falou: sabe o que eu quero de você? E eu apavorada já. Ela falou: eu quero que você me deixe em paz. Apavorada, tipo assim, porque o primeiro sentido foi o Mona, me deixa quieta, sabe? Tipo assim, eu olhei por uma ótica e depois eu pensei, nossa, na verdade não era por aí, a coisa mais bonita é a confiança, quer dizer, quando você pede para alguém te proporcionar paz, é porque você confia muito nessa pessoa. E eu passei muito tempo meditando nisso. Meditando porque, obviamente, a paz, quando a gente pensa, por exemplo, no plano de pacificação das comunidades, é um plano que nasce no está no Haiti. Esse projeto, paz, não tem nada a ver com a paz, tem a ver com a manutenção da opressão, tem a ver com a manutenção da dor, tem a ver com a manutenção da violência sobre corpos periféricos, corpos pretos. Quando a gente se dá conta de que a paz ela é essa instituição horrenda, né, a paz que é trabalhada por esse mundo, ela vem cravejada de dor, de cruz, de condenação, a nossa primeira reação é rejeitar isso. Eu não quero isso. E eu passei muito tempo lutando contra a paz, assim, porque a paz para mim soava como esse produto de higienização, fruto de um projeto de soberania da branquitude, ou seja, eu não queria saber disso. Eu peguei aversão a isso. Em contrapartida, a guerra me interessou muito. A própria compreensão de que eu vivia em guerra. E eu acho que o Traquejo, os Pentecostais para Matar, assim, que é o meu primeiro EP, ele é esse momento, assim, né? Ele tem essa característica muito forte. Ele começa com um convite para que a gente se prepare para a guerra, para que a gente batalha, para que a gente se revista de armas, de uma armadura que nos possibilite. Então, por muito tempo, eu acabei flertando muito com essa ideia da batalha. Quando eu começo a meditar sobre esse pedido, me deixe em paz, eu começo a compreender a importância de sentir paz, de colecionar momentos de tranquilidade, de viver nessa terra, sabe, tipo assim, de não ser refém ou de não descansar. Porque, ao mesmo tempo, eu fui me sentindo tão cansada, tão exaurida, tão abatida mesmo. Me explodir tantas vezes. Eu fui a boca que explodia os lugares, como a Fala, J. Mombassa, que eu estava em cacos. E que tudo que eu precisava era descansar. Tudo que eu precisava era estar quieta, era paz, era ter comida, era ter segurança financeira, era ter uma casa, era ter um tempo onde eu poderia encontrar descanso. Então a paz, ela é um direito. A paz, ela é uma ordenança. Eu preciso estar em paz para continuar. E o fato de querer a paz não quer dizer, de desejar e de perseguir a paz, não quer dizer que eu não esteja ciente de que a gente vive no mundo ferido pela guerra. Então, assim, a contradição está justamente aí. Como encontrar, como semear a paz, como inaugurar brechas, portais, casulos, onde a paz seja uma possibilidade, mesmo habitando um tempo ferido pela guerra. E eu acho que por isso que essa música é tão importante para mim. Para mim, o solo de saxofone no final dessa faixa é transcendental, assim. Eu acho que o arranjo do Jordi, a maestria do Jordi se manifesta
Sem dúvidas, nessa faixa, assim, a maneira como os instrumentos dançam, como eles harmonizam com o que está sendo cantado, é divinal, assim. Então é uma música que construção melódica, a construção, o arranjo dela proporciona a instauração desse sentimento de paz. Só acrescentar que do ponto de vista técnico, assim, do arranjo, eu acho que é uma música que, em princípio, a gente busca construir muito espaço, sabe? Então, ter sempre esse pam, bam, letra, pam, bam, sabe? Você cria, justamente para você criar essa possibilidade de, tipo, se tá sendo dita muita coisa no texto, a gente não pode atropelar ele, né? Então, construindo as camadas para a música ir passando de marcha, né? Conforme ela vai andando, assim. Então, acho que é isso. Foi um desafio, assim, bem interessante, porque é isso. Essa especialmente é difícil nesse sentido, assim, porque você precisa realmente entender que, legal, você tem uma letra grande, assim, fora dos padrões convencionais ali disposta para você, então você tem que criar artifícios para que a base se mova com a letra e não que a letra fique subjugada à base, né? Como às vezes pode parecer que acontece, assim, especialmente em música pop. Tem que ter 8 compassos para passar para uma próxima sessão de 8 compassos para cair no refrão, que aí talvez o último você repete para fazer uma estrutura de 16, sabe? Então, enfim, pensamento de caixinha, assim, acabam não funcionando tão bem, assim, nas músicas desse álbum, especialmente em Me Deixa em Paz. A gente chega em Giramundo, que foi a segunda faixa lançada como single desse disco, né? Eu acho que é uma faixa linda, tem alguns dos meus versos preferidos do disco, quando fala o que se compõe nas decomposições, o tempo que acende arruína as nações, o cu que sustenta as edificações, Giramundo. Queria que você contasse um pouco mais sobre essa canção. Nossa, Giramundo, eu acho que é uma música que é o próprio fruto da estrada, assim. Eu acho que é a música que melhor versa sobre esse sentimento de não ter casa e, ao mesmo tempo, estar domiciliada em todos os lugares, assim. Eu sinto que o maior desafio da Peregrina é conseguir tecer para si um lar em cada canto. E, ao mesmo tempo, se dar conta que tudo o tempo todo está em transformação. Então, por exemplo, quando eu volto para Catu, eu volto às vezes com a expectativa de que as coisas estejam nos mesmos lugares. Assim, eu lembro que eu tinha um elevador em Catu que era como se fosse o elevador Lacerda, um elevador colorido, lindo. Para mim, aquele elevador era o ponto turístico da cidade. Quando eu voltei para Catu em 2020, depois de alguns anos, eu voltei, tipo, vou no elevador e vou tirar foto e vou pintar nesse elevador. E aí, quando eu cheguei na casa da minha avó e falei com a minha tia, eu vou pro elevador, minha tia falou, que elevador? Eu falei, o elevador de Catu. Minha tia falou, a prefeitura demoliu o elevador. E eu fiquei ultra chateada, triste, assim, frustrada. E, ao mesmo tempo, me veio esse ensinamento, assim, de que tudo o tempo todo está em transformação, nada está estático. Então, o mundo sempre está girando, assim, a gente gira, não para de girar. Então, acolher a mudança e saber dançar essa dança é muito importante, mas, ao mesmo tempo, de fato, olhar, porque a gente pensa, por exemplo, na morte, e a gente teme a morte, e a gente tem a decomposição como algo horroroso, assim, a gente luta contra a decomposição como algo que é fédido, como algo que é sujo, como algo que sabe, que a gente não deseja, quando, na verdade, a decomposição, ela é o nascimento das coisas, né? Ela é onde a vida brota, onde as coisas mais fantásticas da vida se manifestam. Então, eu precisei ouvir, ler da Maria Martins, por exemplo, para entender que a gente não vive num tempo linear, um tempo firmado na linearidade, e sim num tempo que acontece de maneira espiralada, ou seja, a gente habita
muitos tempos ao mesmo tempo, né? E a vida é a dança de todos esses tempos, é uma dança sagrada, mágica, mística. Ao mesmo tempo, eu sinto que quando eu falo do cu, que é esse lugar de mistério, que é esse lugar de encontro, que é o centro dessa encruzilhada, o cu sustentando essas edificações, de certa forma, estou falando da importância e da inevitabilidade da vida travesti, da nossa participação na construção da vida, ou seja, nós, pessoas trans, apesar de perseguidas, apesar de desprezadas, apesar de violentadas, nós somos a manifestação mais plena da vida em sua grande forma, assim, sabe? Quando a gente muda, quando a gente se transforma, quando a gente aprende a morrer para renascer, quando a gente aprende a morrer para as nossas tristezas, para as nossas dores, e a gente assume novos nomes, quando a gente aprende a mudar as nossas próprias histórias, a gente está ensinando para todo mundo que é possível transformar esse planeta em algo além, transformar a vida em algo além da tristeza, em algo da condenação. Então, de fato, essa música ela é muito, muito cara, e ela é uma música que a gente tem, falando em um alto preço e falando em um alto valor, a gente tem a participação esplendorosa de um dos maiores mestres, de um dos maiores ogãs, um dos maiores percussionistas da Bahia, e não só da Bahia, obviamente, que é o mestre Gabi Guedes, né, Jay? Inclusive, eu ia comentar do solo de saxo da última música que a gente comentou, que é Gleison Coelho. E aí, nessa música, a gente tem Gabi Guedes, de fato, assim. E é muito interessante porque Gabi é uma das pessoas que é o mais certo é se chamar ele pra ser ele, sabe? Era tipo assim, tio, Ibi, e só, sabe? Ele toca o Ibi maravilhosamente, assim, né? Então tem essa... Além da Rosa Denise também, que gravou o trombone dessa música, então, tipo assim, as coisas caminham muito, muito coerentes, assim, ao mesmo tempo, de novo, é uma música que tem um sentimento meio blues, assim, em princípio, né? Mas que, no fim das contas, não soa blues porque é isso, a gente tá tocando Ibi, que é um ritmo de candomblé, tá tirando essas coisas desse lugar comum do que se compõe das decomposições. Não, é outra coisa, né? Então acho que cria outras imagens, assim, né? E a circularidade, né? É justamente um princípio muito importante, assim, dos ritmos de candomblé, especialmente, né? Então você ter esse ritmo que gira e de repente você começa a perder a repetição por causa do loop, né? Esses movimentos todos, assim, tem muito a ver com essa ideia do giro, assim, e tudo mais. Então é bem interessante, assim, é uma faixa que eu acho muito especial, assim. Maravilha. A gente chega então em Exu em Mim, que eu acho que é outra dessas faixas muito potentes, tem uma produção belíssima ali, o uso das cordas, o violão é muito bonito. Queria que vocês contassem um pouco sobre essa canção. Na verdade, essa música, o primeiro arranjo a gente fez pra Bienal, né? A gente já tinha tocado ela, voz e violão, tinha sido super interessante. E aí pra Bienal, por uma questão de, enfim, de criatividade, mas também de orçamento e N coisas, assim. Eu falei, pô, vamos fazer uma mini Rumpilés? E aí a gente a gente chamou 3 percussionistas, foram 3, a Ana Magá, a Matê e a Amanda. Teve mais alguém? E a Mariama. Mariama também. Então foram 4 percussionistas. Eram 4. Era um naipe de sax e 4 percussionistas. E 4 saxofones, os saxofones foram o El, Estela, Ana Góes e quem foi de alto também? Juliana. Perfeito. Então a gente fez esse primeiro arranjo, assim, com essa ideia dessa formação.
E aí acabou ficando interessante pra manter também pro disco, né, essa conversa dos sopros, que é minha escola maior, assim, o lance dessa brincadeira de sopros com percussão. Mas ao mesmo tempo também eu pus o violão ali, tentando ser meio Paco de Lucia. Mentira, eu não tava tentando ser ninguém. Só pra não me contradizer, né? Mas aí, enfim, mas com referências, claro. Referências sempre temos. E aí, então tem essa brincadeira, assim, enfim, é uma homenagenzinha que eu sempre tenho. Em algum momento você vai ver nas minhas coisas, vai ter alguma referência ao Maestro Letieres. Essa é um pouquinho mais escancarada, assim. Super sensual, eu acho que tem uma sensualidade que você conseguiu imprimir, né, nesse violão, assim, que eu fico sempre velha, mas ao mesmo tempo. Você lembra que eu não queria essa música no álbum? Que eu lutei muito contra ela? Pô, agora eu não lembro exatamente o motivo, mas eu lembro que essa música deu uma patinada, assim, rolou um slackline com ela. Foi por causa exatamente do que eu trouxe no começo, acho que as nossas primeiras conversas. Porque eu já tinha feito a letra dela com BA, já tinha alguma coisa da melodia, e eu falava, ai, não quero essa música. Mas eu não queria essa música porque eu sinto que ela é uma das faixas que eu me sinto mais vulnerável. Então, quando eu falo, sou um rebanho sem pastor, sendo uma pastora, eu trago a necessidade do cuidado, quando eu escancaro isso, quando eu falo, olha, talvez eu não saiba cuidar de mim da forma como eu preciso cuidar, como eu preciso aprender. Isso me assustava, assim. Então eu lutava muito contra essa música, porque, de certa forma, eu queria aparecer como essa grande popstar, perfeita, sem defeitos, e que sabe todas respostas e que, sabe, tipo assim, como alguém que não sente fome, frio, medo, e tal hora eu falo, por um medo fui fisgada, algo me paralisou, que eu acho que para alguém que tá falando em Giramundo, olha, tudo tá em movimento, quando a paralisia chega e quando o medo chega e te paralisa, eu sinto que essa é a verdadeira morte. É a morte da paralisia, quando você não consegue sonhar com movimentos, com a possibilidade de se mover e se convence de uma, sabe, dessa prisão mesmo. Quando você se vê tão presa, você não consegue entender que a vida é a dança. E eu me vi muitas vezes nesse momento e nesse lugar, e lutei muito contra esse lugar. E acho que o meu próprio trabalho, os meus amores, a minha família, a minha espiritualidade me tirou desse lugar de paralisia. E Exu me tirou desse lugar de paralisia, sobretudo. Exu me provocou, sabe? Brincou comigo e despertou em mim, no meu coração, outra vez o desejo pelo movimento. Então, quando a gente se encontrou no estúdio, e aí a gente tocou Exu em mim, voz e violão, e gravamos. E aí Jordi me mandou, eu falei, nossa, essa música é muito bonita. Que saco. Então tá bom, vamos botar vamos tê-la. E também é uma faixa que eu gosto muito, assim. Depois de Exu em Mim vem o interlúdio A Estrada, que ali eu acho que tem um momento, tem um aceno, né, ao EP Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor. A gente também ouve primeira vez a voz ali da Suzana Vieira sampleada. E isso abre caminhos para Tranquila, que é o primeiro single do disco, que é esse caminho que vai mais pro reggae. Eu queria que vocês falassem sobre esse momento do disco. Olha, a gente vem de um lugar de uma terra onde Edson Gomes é rei, né? Quando você toca Barrados, quando você toca Sangue Azul, quando você toca... Quer dizer, o Recôncavo Baiano, ele é um grande manancial do reggae aqui. Né? A gente tem... Obviamente, eu tive a oportunidade de ir ao Maranhão e de entender a importância que o reggae tem naquele território, a beleza dos paredões de reggae, e como a magia, como o reggae se manifesta, como o reggae chega naquele território,
ao mesmo tempo a gente tem esse reduto do reggae na Bahia, no Recôncavo, e de certa forma eu sinto que tanto eu quanto o Jordi fomos completamente educadas ali em torno disso. Quando eu morei em Cachoeira, eu sempre ia beber uma cerveja com Everlane Moraes, uma grande cineasta, minha amiga, com uma galera muito foda. E a gente ia beber num bar que, quando eu olhava pro lado, tava o Edson Gomes com uma caixinha de som, ouvindo reggae com os amigos e tomando uma. Eu ficava apavorada, tipo, meu Deus. E era delicioso, assim, sabe? Tipo, eram tardes, noites incríveis. E ao mesmo tempo ouvi Tintim Gomes cantando Lenda, cantando Guerreiro Mor. Eu amo a interseção entre o louvor, entre o gospel. Na verdade, o reggae, ele é um ritmo gospel, ele é um ritmo de louvor, praise total, assim. E para mim fazia sentido, porque traquejos a gente menciona ali, porque eu acho que um momento fundamental na minha vida, claro, na minha história sempre vai ser. Mas chegou um ponto que não queria me tornar refém desse EP, sabe? Não queria me tornar uma caricatura daquilo que eu já tinha sido também. Então, eu não queria ficar fazendo louvor, na verdade, releituras de louvores. Eu queria ser capaz de edificar e de construir meus próprios cânticos. E não só ficar mencionando ou reescrevendo os hinos tradicionais cristãos, assim, o canto cristão ou a harpa. Mas eu também não queria perder a habilidade de louvar. E o reggae tem isso. Então, quando eu escuto Desire, quando eu escuto Judy Watt, quando eu escuto Alpha Blonde, quando eu escuto Bob Marley, quando eu escuto Peter Tosh, tem algo ali do louvor sobre esse lugar que é estabelecido de relacionamento profundo com Deus, com Jah, sabe? Essa confiança em Jah. Quer dizer, Jah é o leão da tribo de Judá, é aquele que vai me libertar do cativeiro. Eu preciso ser liberta do cativeiro. Por isso eu louvo, por isso eu agradeço, por isso eu estabeleço essa relação de amor. Então, eu perturbei o juízo de todo mundo. Eu queria um reggae. Mona, como eu infernizei. Eu infernizei demais. Jordi, Eloá, todo mundo. Por mim, esse álbum ia ser só de reggae. Eu tava assim, olha, eu preciso fazer um reggae. Mona, eu quero um reggae. Bicha, reggae. E Tranquila surgiu assim, ó. De uma forma muito espontânea. Eu nem lembro de compor Tranquila, na verdade. Ela veio, ela existiu e ela brotou. E aí, quando o Jordi foi construindo e trouxe Gabi Ferraz, e trouxe a galera fazendo, tipo, coro, aí acabou, entendeu? Aí eu entendi que, de fato, era sobre um processo de constante alimentação, de constante honra e de constante lembrança. Ao mesmo tempo que Salvador é muito do reggae, assim, por causa dessa proximidade com Cachoeira e tudo mais, eu nunca fui do reggae, né? E aí, e especialmente, tipo, eu vim pra Salvador, eu tinha 15 anos, eu morava no Rio, e aí, enfim, em minha formação eu era metaleiraço e tal. Aí depois as coisas foram mudando um pouco, mas o reggae nunca foi muito a minha praia. Mas, necessariamente, assim, tipo, a forma como esse gênero se relaciona, assim, com o território, tipo assim, você pode até não ouvir, você pode até nunca ter posto pra tocar, mas você ouve, né? Então, tipo, eu tinha muitas referências, assim, e é bem interessante porque, na verdade, eu acho que o reggae também tem um pouco desse desafio, de novo, voltando para esse assunto, assim, que eu acho que é importante, assim, de leitura do Disco da Aventura, que é de desafiar essa lógica, a lógica pop mesmo, né? Tanto que você não vê, tipo, qual foi o último hit de reggae, sabe? Tipo, hitzaço mesmo. Sabe, é bem difícil de você achar, justamente porque talvez não sei, eu posso estar falando alguma besteira também, eu sempre me ponho à disposição de ser contrariado. Mas o reggae tem essa questão mântrica, assim, né? De tipo, Sim. Tchê, tchê,
vai ser isso aí a vida toda, lá na frente vira tchê, 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 e acabou, sabe? Então, tipo, você precisa estar você precisa encontrar um espírito pra escutar reggae, sabe? Você precisa dar uma desligada, assim, de que o tempo tá passando e se conectar com aquilo, né? Então acho que isso também é uma outra coisa legal, assim, que, tipo, falar que quer viver tranquilo, ouvindo reggae, sabe? Isso é tudo muito, muito coerente, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu acho que fica até como pauta, assim, de formação de público, né? Tipo, eu acho que é legal a gente incentivar as pessoas a criarem um ritual pra ouvir música, sabe? Porque tudo isso passa a fazer muito mais sentido, sabe? Tem referências, tem esse lance do Profetas Dizem Ela Vai Voltar, né? A gente joga pro meio para o século XVII ali, sabe? Cravo, e trazer uma outra concepção, assim. Então essa viagem você só consegue pegar mesmo na sua plenitude quando você realmente se conecta com aquilo, quando você mergulha mesmo nisso, né? Então eu acho que é uma provocação bem legal, assim, que foi um aprendizado pra mim também, justamente nesse lance de não ser do reggae, só saber, não sei tocar, mas, tipo, não, quer dizer, né? Mas você entendeu o espírito da coisa, sabe? Entendeu o espírito do mantra, entendeu como essas coisas caminham pra um outro lugar que não é o lugar da construção pop de que a cada 4 compassos algo novo tem que acontecer, sabe? A gente chega então em De Maneira Tal, a faixa de número 7. Aqui a gente segue dentro desse universo religioso e cheio de signos. E é curioso porque tem o comeback ali do sample da voz da Suzana Vieira. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa faixa. Mona, primeiro que quando eu comecei a escrever a música, ela era mais como acho que ela era um bluesão, sabe? Tinha uma coisa mais mensagem, era mais puxado para essa tradição, assim. Mississippi, Alabama, uma coisa mais assim. Das grandes divas norte-americanas batistas mesmo, sabe? Tipo Aretha, tipo Etta James, tipo essas gatas, que eu amo. E aí, conta da Bienal, as meninas brincando com Jordi e Mariama e não sei o quê. Quando eu vi, ela já swingado. E aí Mona, esse swing, I know how. Porque é isso, assim, eu lembro muito da nossa em Catu dançando e me quebrando inteira, isso sendo era uma coisa meio duvidosa, porque podia e não podia, não podia e tal. Mas eu me quebrava então é algo que tá na memória do meu corpo mesmo, né? Nas minhas cadeiras, no sacro. Mas ao mesmo tempo foi uma música que eu compus voltando da casa dos meus pais. A gente tava de dominó, um ritual assim lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E Jordi me falava, acho que Jordi, muita gente, meus conselheiros, assim, me perguntavam como eu gostaria de ser lembrada. Quando o Jordi me pergunta o que você quer cantar, eu acho que também tem a ver com isso. Como que você quer ser lembrada? Pelo que você quer ser conhecida? E a minha resposta foi essa: eu quero ser lembrada como alguém que foi amada. Como uma pessoa que foi amada por muitas, amada por muitos, querida, desejada. E foi uma chave que eu virei, assim. Porque eu me senti amada pela minha família, eu me senti amada pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe, me senti amada pelas minhas amigas, me senti amada, e eu preciso me sentir amada e aprender a me amar cada vez mais. Então, eu sinto que a Amada traz tudo isso, De Maneira Tal traz tudo isso, assim. E, ao mesmo tempo, tem uma provocação que é isso. Eu não quis, de certa forma, utilizar tanto da linguagem evangelicalista, mas esse refrão, ele nasce de um dos textos mais tradicionais evangelísticos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não tenha vida eterna. Então, nasce aí.
Antes de tudo e antes de qualquer coisa, Deus, a vida me amou. Eu sou amada primeiro pela vida. Por isso eu tô aqui, por isso eu me encarnei. Por conta de uma abundância em amor. Óbvio, eu todo tempo me ocupei muito com a opinião alheia. E talvez ter feito 30 anos, eu trintei há 1 ou 2 anos atrás, e eu sinto que uma das consequências de ter alcançado esse status etário foi me importar menos. Foi legal, foda-se, sabe? Tipo assim, Mona, foda-se. Eu preciso sim de opinião, eu preciso respeitar os meus desejos, eu preciso confiar na minha intuição. E aí eu acho que a autoestima delirante da Suzana Vieira veio a calhar, sabe? Eu sinto que nós somos uma nação educada pela rede, mal educada pela Rede Globo. Nós somos uma nação mal educada pelas telenovelas. E eu sinto que a gente precisa, de certa forma, transmutar também essa herança horrorosa que as telenovelas, que Manuel Carlos, que toda essa galera provocou nessa nação. Então, eu acho que por isso a Suzana vem trazendo também doses homeopáticas de humor, de sarcasmo. E eu continuo, e eu concordo com a Vi, porque eu acho que tem a ver com o ajuste da lente. Óbvio, talvez 1 ou 2 pessoas não tão queridas não me amem. Mas, assim, tem uma nação rubro-negra que me ama, que clama e que me apoia e que me dá sustentação para eu fazer o meu trabalho. Então, eu acho que por isso Suzanão vem ali. E, de certa forma, é isso também, né? Um trabalho que não sei, eu acho que é importante honrar e celebrar os nossos trunfos. E o pagodão é um trunfo da Bahia, é um ritmo de ultra valor e ultra sofisticação e de ultra inteligência. Então, quando a gente opta por ir por esse caminho, como o Jordi falou, acho que com esse exercício de autovalorização mesmo, assim, de valorizar a nossa própria autoestima e de dizer, amamos isso, amamos a nossa história, amamos o lugar de nós, porque nós somos a extensão desse lugar, né? Apesar de vivermos na estrada, eu sou a extensão, eu sou Catu, eu sou a Bahia. Automaticamente, e à medida que eu me amo, automaticamente eu declaro o amor e a gratidão que eu sinto por esses lugares, que são lugares que me constituem. De novo, poxa, pagode, sopros, e sopros fazendo pagode, sabe? Tipo, sem tentar soar a harmonia do samba, né? É isso, eu gosto muito dessa brincadeira dessa música, assim, e eu gosto muito do resultado. Suzana Vieira ali eu mato e morro por aquele áudio ali, então. É isso, não tem muito o que dizer. E essa música é a favorita da minha avó. Meu Deus. Informações perfeitas. Favorita, Mona, eu vou te mandar. Tem um vídeo dela cantando, eu cantando com ela, amada, e ela, tipo assim. E, obviamente, quando chega no Pelo Tempo, pela Estrada Peregrina, sendo sal e luz, pela vida sendo plena, abençoada, seguindo Jesus, Mona, quando eu lá seguindo Jesus, ela fica assim, yes, yes. Essa é minha neta. É muito bom. Ah, que lindo. A gente segue nesse universo religioso quando a gente chega em Fôlego, a faixa de número 8, que eu acho que tem um pouco desses signos religiosos a partir do desejo e da abundância. E é uma faixa que tem assim uns violinos absurdos de arrepiar, assim, uma coisa incrível. Queria que vocês contassem um pouco sobre Fôlego. Essa foi uma faixa que a gente deu uma brigadinha, né? Foi uma... não de brigar entre a gente brigou com a música mesmo, né? De tipo, pô, gosta ou não gosta? Meu Deus. Porra! E também que ela tem, eu acho que ela é a que tem a forma mais simples, assim, né? É uma letra menor, assim, que se repete tudo, mas que tem, é isso, que falando especificamente de construção de arranjo, assim, ela tem muito uma brincadeira, assim, de junção, de fazer as coisas a partir de um olhar afro-baiano, né? Então tem esse lance, como eu falei, da citação à Ramunha, mas tem também o lance do surdo virado, que
que é uma tradição muito forte do candeal, né? Então, tipo, enfim, tem essa construção, tem os violinos que o Líbano gravou, Líbano de lá do Rio, senhor Líbano, e tem mas ao mesmo tempo tem uma referência americanizada, né, que foi bem legal de gravar também com a Gabi, com a Isa Meirelles, daquele final do Love me, love me, love me, love me, love me, love me. Tem essas brincadeiras assim que é justamente que, de novo, essa é uma afirmação de tipo, legal, a gente tá fazendo música com percussão, mas ao mesmo tempo tem essas duas cantoras aqui, 3 no caso, contando com a Aventura, mas falando especialmente do momento que a gente tava gravando o backing, sabe? Tem essas 2 cantoras baianas aqui que, se quiserem, fazem também o sotaque de lá, os melismos de lá, e a gente vai brincar porque a gente é o que a gente quiser, né? Então, tipo, é uma faixa que eu gosto bastante, assim. E eu gravei backing também nessa faixa, né? Na verdade, tem minha voz em todos os backings. Eu amo essa música. De fato, eu lutei muito com ela, assim. Foi uma faixa que demorou pra eu pegar gosto. E eu acho que só peguei gosto, assim, depois que a gente foi gravar o filme. Mas ao mesmo... Eu não sei porquê. Eu não sei explicar. Mas ao mesmo tempo, o violino, assim, eu amo. Eu sou apaixonada pelo violino. Não, quando me toca, baby, sabe, vontade, eu quero aprender cada vez mais a navegar por esses lugares, assim. Eu acho que tem uma coisa da atualidade que eu gosto de... Eu comecei gritando muito, né? Eu tinha tanta raiva, fúria, que eu gritava, a palavra gritada, não sei o quê, e eu tenho aprendido cada vez mais a aprender o poder do surro também. Eu acho que esse é um exercício. E é uma música que, de certa forma, ela é uma história de amor. Ela tem um quê de love song. Ela tem uma assim, proibido, sabe? Uma energia que eu gosto, assim, que é diferente das outras faixas. Então é uma música que eu acho que ela se destaca das outras, assim. Eu acho que ela é diferente. Acho que esse final tem um charme ali, vocês falam dessa coisa meio americana, porque a gente vai passar pelo interlúdio ali, a palavra número 9, e a gente vai chegar a Keep Going Girl, que tem uma coisa bem também backing vocals, essa coisa bem de R&B, traz um clima lá do soul e do gospel clássico anos 60, 70. Acho que tem uma coisa, um encerramento muito grandioso aqui, muito luxuoso. Então eu queria que vocês falassem sobre esse final do disco. Pô, desde já, você falou do americanizado e eu lembro do momento da gravação, assim, tipo, Isabela é inclusive minha ex-namorada, a gente fala de boa, mas enfim, e ela não fala inglês fluentemente, né, então, tipo assim, mas tinha esse lance, assim, do jeito de cantar, óbvio, ela canta pra caramba. Mas assim, eu lembro que a gente ficou brincando muito, e a gente já brincava muito com isso, assim, e na hora da gravação a gente trouxe isso muito à tona, assim, que é o lance do exagero, assim, keep going girl, sabe, bem exageradão, assim, o lance da pronúncia mais séria possível, né, porque a gente tava tentando trazer esse astral como... que inclusive é a última música do disco, não sei se a gente já tinha tocado nisso, mas foi a primeira base que eu compus pra Aventura compor. Porque é justamente baseada na música da Beyoncé. Então tem esse lance desse mesmo sentimento, assim, da cantora fechativa, sabe? Que vai estar ali e, tipo, brilhando pra caramba e olhando todo mundo de cima pra baixo, sabe? Então a gente quis trazer isso também no backing lá, que as meninas gravaram assim de uma maneira absurdamente bonita, né, e trazer esse lance do sotaque, trazer essa imagem mesmo, sabe, das Dream Girls, sabe, de umas paradas meio divas mesmo, né, então acho que o disco faz toda essa construção dela. É engraçado que em Mães começa vulnerável, tem algumas coisas ali de não estabilidade de afinação exatamente, mas de estabilidade de nota, né, que você vê que tem uma tremidinha ou outra que eu deixei passar também em Giramundo, sabe? Que a gente
que a gente não pediu pra refazer, porque o astral era trazer essa vulnerabilidade mesmo da interpretação de quem entende a letra, de quem sabe o peso do que tá cantando, né? E a gente vem construindo isso tudo e aí passa por aquele momento que é o mais baixo de Eixo em Mim, que ela não queria cantar e de repente o disco vem subindo de volta e ela passa por uma sensualidade em fôlego e termina em Keep Going, tipo, olhando de cima pra baixo, sabe? Tipo, vou seguir e eu sou sinistra, sabe? Então acho que essa ideia, assim, de trazer essa construção e brincar com essas imagens, mesmo que a gente entenda também que a gente pode ser diva em português, é possível, mas, enfim, tem essa brincadeira também do que é internacional, do que é do mundo, sabe? Do que comunica pro mundo, do que comunica com qualquer pessoa, que eu acho que é o tamanho que eu acho não, que eu tenho certeza que é o tamanho da aventura, que inclusive tem um grande áudio dela que circula no Instagram, não sei se ela já comentou disso, se ela comenta abertamente, mas é daquele The problems of Brazil are not my problems anymore, sabe? Então, tipo assim, ela já tem essa sacanagem com o inglês, assim, com esse lance de ser uma cidadã do mundo, sabe? Então a gente traz esse tamanho dela pro final do disco, assim, eu acho super legal. Baby, I can talk to you, because I am in Europe. Ai, que ódio, cara. Que ódio desse áudio. Keep Going Girl, eu acho que é uma música muito cara, porque é uma música que não fui eu que escrevi. Ou melhor, fui eu que escrevi, mas não foi a aventura de agora. Eu sinto que ela é uma música que foi escrita pela minha criança, assim, pela aventura que morava em Catu e que cantava na laje de casa, assim, sabe? Pro vale, assim, cantava pro vento mesmo. Eu cresci morando no morro, num lado do morro, assim, porque é um valezinho, o Vale do Rio Catu. Então eu cantava pra barragem, criança. Sabe aquela criança bem desmunhecada, bem pintosa? Eu era exatamente essa criança. E eu fazia meu show particular ali. Então eu sinto que essa música, quando ela canta Pequena Veja o Quanto é Grande, é essa aventura cantando pra mim. Falando, olha, o gigante tá aí, um gigante. Esse mundo às vezes parece assustador, esse mundo às vezes parece super poderoso, mas você é babado, entendeu? Você é boca de se fuder. Vai, continua, caminha, vai que vai. Então eu sinto que essa criança, essa Herê que é a minha propulsão, assim, que me dá o impulso necessário. Essa coisa de trazer as vaias, de trazer os aplausos ali no final, que vão compondo e vão crescendo e que, de certa forma, vão alimentando também essa grande explosão. Então, essa música eu sinto que ela é quase como se a pastora voltasse também. Porque eu acho que durante o álbum a pastora passa a ser peregrina e ela tá ali falando de si, falando da sua própria jornada. Não tá tão interessada em pregar nada para ninguém, porque, como ela mesma disse, ela é um próprio rebanho sem pastor. Então a pastora ganha ela fica um pouco de lado para que essa peregrina caminhe. Só que em Keep Going Girl, eu acho que o processo de cura é completo. Ela se reconcilia com a palavra, ela se reconcilia com o próprio ministério, o próprio evangelho, e ela volta falando, olha, essa garota somos todas nós. Essa garota que precisa caminhar e que precisa continuar, somos todas nós. É o nosso povo que precisa continuar firme na fé de que a terra ela não é prometida. A terra ela é uma realidade. A gente profetiza e não promete, porque promessa é dívida, mas a gente toma posse dessa profecia. Quer dizer, eu sou a minha própria habitação, uma coisa meio Corpo no Mundo, Lua de Luna. Mas, assim, eu acho que essa música traz tudo isso. Eu amo demais, assim, eu amo... Eu lembro lembro do estúdio, lembro de Jordi falando do flow, assim, de abrir na segunda estrofe, que é talvez uma das minhas favoritas, que eu escrevi depois da Bienal. E eu acho que o processo da Bienal fez com que eu escrevesse essa segunda estrofe, que é concha morada, abrigo de uma multidão, em sua frente se desfaz o impossível, guarde os segredos que irrigam o coração. Então, falando, olha,
esses são passos que eu... Sabe a receita do sucesso? Eu acho que a Keep It Going Girl traz um pouco da receita do sucesso. Tipo, e termina de uma forma linda. Eu amo o vento beija no cais. Eu amo o lugar para onde a minha voz vai. Assim, eu sinto que vai num grave, que é um registro que eu gosto. Assim, eu gosto muito do meu grave. Eu gosto muito de cantar lá embaixo, assim, sabe? Tipo, esse registro me emociona e me faz viajar nas minhas próprias entranhas, assim. Então, eu acho que essa música, ela é especial e é muito foda porque ela não traz uma mensagem de fim, apesar de ser a última. Ela não termina o álbum. Ela continua, ela dá continuidade. Ela fala assim, ó, continua. O que responde e eu acho que o que resolve aquela equação lá do começo é o mesmo ou o único álbum, sabe? Tipo, ela fala assim: olha, esse é só mais um dos álbuns que você vai fazer. Esse é o segundo trabalho, mas você vai ter uma carreira longa. Vai vir um terceiro, quarto, quinto, sexto, sabe? Eu olho, observo, estudo discografias como da Bethânia, por exemplo, e aí eu penso, Mona, eu quero viver e eu viverei. Eu vou ser velha, né? Tipo, eu vou viver até os meus 80, até os meus 90 anos. Independente de como esse mundo estiver, eu estarei viva e eu estarei fazendo música. E faremos música de uma forma cada vez mais livre, de uma forma cada vez mais prazerosa. A gente vai aprender a gozar cada vez mais à medida que a gente continuar fazendo canção, fazendo música, fazendo magia, porque eu acho que é isso que a gente faz, assim. Eu sinto que o Jordi é um grande mago, eu chamo Jordi de mestre, porque ele me ensina muito, ele é um grande mago. Sou uma aprendiz de feiticeira, como a Sabrina. Eu acho que é sobre isso. Acho que música é feitiço. E é por isso que a gente se reúne em volta dessas canções. É por isso que a gente está aqui, inclusive. Gente, que papo incrível e maravilhoso. Só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, de abrir tantas janelas e tantas possibilidades dentro desse disco, dividir isso com a gente aqui. Então eu deixo esse espaço para que vocês deixem os arrobas de vocês, façam o serviço, aquela coisa toda para chamar as pessoas também a conhecerem, a ouvirem o disco. Fiquem à vontade. Queria agradecer pelo convite mais uma vez. Foi bem legal estar aqui falando, compartilhando, inclusive reinterpretando coisas, né, que às vezes a gente não para pra pensar quando a gente tá no meio do fluxo, né, do fluxo técnico ali, do orçamento, do cronograma, etc e tal. Então foi bem legal pra reinterpretar coisas, assim. O álbum ganhou ainda mais meu carinho agora, que já tinha muito e agora tem mais ainda, então agradecer. Meu contato no Instagram é @jordiamorim. Tem também lançamentos meus no Spotify, Tidal e etc. E, enfim, agradecer Ventura, agradecer o Renan, o podcast, vamos falar sobre música. Obrigado demais. Jordi é super blogueiro, tá? Acompanhe no Instagram. Eu amo quando ele abre as caixinhas de pergunta. Então fica a dica. Eu sou Ventura Profana em todas as... agradeço a você, Renan, por esse convite, por essa plataforma. E vejo que esse podcast seja multiplicado, que muitos episódios possam brotar. Agradeço demais, obviamente, a esse mestre, a esse mago, por toda a confiança, pela companhia, pela cumplicidade. Espero que a gente possa proporcionar e se proporcionar cada vez mais canções, cada vez mais momentos, ajuntamentos, que a gente possa se encontrar cada vez mais para fazer música, para viver música, para ouvir música e também para falar sobre a maneira excelente que a gente tem produzido música nesse território e nesse tempo. Obrigada. Perfeito.
Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Você também pode seguir o @podcast VFSM em todas as redes sociais. Se você gosta muito do nosso trabalho, você pode apoiar a partir do apoia.se/podcast VFSM. Assim você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, pode assistir algumas das gravações e recebe muitos desses episódios especiais, como Por Trás do Disco, antecipadamente. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.